Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Podcred, Sair do Brasil e agora. Esse é mais um episódio do nosso Podcred. Você que mora fora do Brasil ou está se preparando para morar no exterior, já deve ter ouvido em algum momento esses termos: comunicação de saída definitiva do país, declaração, alteração da condição fiscal. Esses termos parecem semelhantes, mas não são a mesma coisa. E confundir eles pode gerar sérios problemas para você com o fisco brasileiro. No episódio de hoje, a gente vai explicar o que é cada um desses procedimentos, sobre a obrigatoriedade, sobre os prazos e como essa decisão impacta para quem mantém bens e rendas aqui no Brasil, como imóveis, investimentos, contas bancárias. E é importante destacar que nós estamos falando de efeito contábil, tributário, fiscal. A saída definitiva não interfere em direitos civis ou consulares, apenas na forma como você é tributado aqui no Brasil. Então, hoje nós estamos trazendo aqui um convidado que é doutor e mestre em ciências contábeis, professor convidado da PUC Minas e professor da Univale, atua como avaliador do MEC para cursos da área contábil e de gestão, é perito judicial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais desde 2013, com ampla experiência em tributação, contabilidade e análise fiscal. Estamos falando aqui do professor doutor Sérgio Reis. Professor, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Muito obrigada por Uma receber o honra estar nosso aqui com convite. vocês, tá bom? Uma honra participar desse programa tão especial, tão importante, ô Jaqueline, que nós temos discutido há muito tempo, né? Eu acredito que algumas dúvidas, né, podem ser, neste momento, neste programa, né, ser mostrado para cada um o que que é realmente a saída definitiva e o que que é a declaração definitiva. Pode trazer outras dúvidas, claro, mas estamos aqui com muita alegria para comunicar, né, aqueles que precisam de entender perfeitamente antes de tomar a decisão. Porque depois que tomou a decisão, fica a consequência dessas decisões. Então, nós estamos aqui bater esse papo, tentar tirar algumas dúvidas, né? E para mim é uma honra, mais uma vez, participar desse programa aqui, juntamente com a Cred Rio Doce, nesse programa fantástico que a Cred Rio Doce tem trabalhado. Muito obrigado pelo convite, estamos à disposição aí para poder contribuir, conversar, bater um papo, quem sabe aí deixar o pessoal ainda mais, com a cabeça mais cheia ainda. Exatamente, professor Sérgio. A gente está aqui para trazer essas orientações. Nós temos muitos brasileiros que resolveram ir morar no exterior, mas que surgem essas dúvidas. A gente sabe que está circulando muitos burburinhos na rede internacional sobre essa obrigatoriedade de declarar a saída definitiva do país. Tem prazo para fazer isso? Traz para a gente primeiro assim os conceitos, o que que é a comunicação, o que que é a declaração, sobre os prazos e a obrigatoriedade. Na verdade, Jaqueline, já existe há muito tempo, né, a comunicação da saída definitiva do país. Ela não é de hoje. Então, quem está recebendo aí notícias no Facebook, no Instagram ou qualquer outra rede social, tem que entender que a Receita ela já tem esse papel de regularizar quem sai do país. Ela tem sim ferramentas para identificar. A gente sabe disso. A Receita tem uma tecnologia de ponta. A Sim. Receita Federal do Brasil é uma das melhores do mundo, né? Então, em termos de entender a situação fiscal de um contribuinte, a Receita domina. E cada dia mais ela implanta, né, novas ferramentas e em tempo de IA, né, essas comunicações e essas declarações passam a ser apenas um complemento para a Receita Federal. Então vamos lá. A comunicação de saída definitiva é um ato administrativo que o contribuinte faz. Ele tem até o último dia do ano subsequente, no mês de fevereiro. Então, este ano, o último dia foi numa sexta-feira de 27, se não me 27, falha a isso. memória. Foi o último dia para comunicar a saída, tá bom? Então, uma vez que você comunicou, referente ao ano anterior, tá bom? A declaração você só faz uma única vez quando você decidiu sair definitivamente do país, eh, com os seus bens e tudo mais. A comunicação ela pode ser feita e a declaração não precisa ser feita, desde que eu não tenha regras para isso.
Então, se eu comuniquei a saída definitiva do país, não necessariamente eu sou obrigado a declarar. Declara quem tem a renda tributável ou obrigatório, que são aqueles requisitos. Já a declaração, ela é feita a partir do mês de março do ano subsequente, geralmente começa-se no início de março, esse ano especificamente o início da declaração será dia 23 de março e vai até o último dia útil de maio, que é dia 29 de maio. Então, a comunicação ela é feita administrativamente somente para você falar, ó, estou fora do país. Não tenho bens nenhum, não tenho conta bancária, não tenho nada. Aí você declara que você saiu. Tem consequências quando você tem e não informa. Declaração é quando eu tinha obrigatoriedade de rendas ou patrimônio que me obrigava, né, a declarar. Eu tinha um imóvel de R$ 1 milhão, vendi, não tenho mais nada, você é obrigado a declarar. Então eu tinha renda, mas eu saí e fui embora para o país, então você é obrigado a declarar desde que essa renda enquadre nos requisitos do imposto de renda. Uma vez que a pessoa fez a declaração de saída definitiva do país, ele deixa de ser tributado aqui no Brasil, mas altera a condição fiscal dele. Isso. Aí ele passa a se tornar um não residente. Vamos lá. Quando ele sai do país, ele deixa de ser residente. Ele passa a ser um não residente. Um não residente será tributado de outra forma. Então, muito cuidado, continua a tributação e ela piora em alguns casos, em a sua grande maioria, porque a alíquota muda. Enquanto você é residente, você tem uma alíquota e uma forma de calcular o imposto de renda e demais impostos, o não residente toma uma pequena desvantagem na alíquota tributária, tá bom, Jaqueline? Isso aí é um alerta. Então, eu comuniquei, mas teve alguma renda, algum rendimento ou alguma movimentação financeira que vai gerar o fiscal, pode ter certeza que a alíquota vai ser diferenciada em muitos casos, tá bom? Professor, então eu quero que você traga para a gente agora os impactos práticos para quem mantém bens e rendas no Brasil, a consequência dessa não tributação de saída definitiva. Então, por exemplo, quem tem imóvel no Brasil paga algum imposto na saída? Isso, então vamos lá. Você pode ter os seus bens no país, manter a sua renda, por exemplo, você tem um imóvel e ele está alugado. Se você é residente, você entra na tabela de progressividade. Esse ano de 2026, até R$ 5.000 é isento. Se você tem imóveis de aluguel e saiu do país, você vai pagar 15% independentemente se você alugou por R$ 1.000. Viu a diferença? Então, se você é residente fiscal, manteve a sua residência fiscal aqui também, que você pode manter nos dois países, não tem problema, desde que você comunique, tá bom? Haja comunicação entre as declarações. Se você está no país, você é isento. Se você declarou que você não é mais residente no país, você passa a ser tributado pelo aluguel até de R$ 1.000, até de R$ 500, se for o caso. E aí passa tem uma outra complicação, né? Aquele que você alugou o imóvel, ele é obrigado a reter os 15% do aluguel. Fato que na declaração como residente seria isento. É um exemplo bem simples, tá bom? Mas tem outros, tá bom? Então, a pessoa que declarou a saída definitiva do país e que possui bens aqui no país, ele vai ser tributado como não residente. Só que essas pessoas vão descobrir isso, igual nós tivemos o prazo, né, de comunicar, e agora já começa a declaração de saída definitiva. Nós já estamos no mês de março, né? Março, né? E já iniciamos aí esse processo da declaração de imposto de renda. Quem declara a saída definitiva do país, ele vai descobrir isso daqui a pouquinho, né? É isso aí. Então, o que que houve muito, Jaqueline? Parece que houve as notícias falsas, né, se espalharam de forma, né, porque a internet é assim, né? Você coloca uma notícia, ela espalha rápido. Então, final de 2025, né, ano base aí para 2026, muitas pessoas começaram a declarar a saída definitiva porque estava fora do país há mais de 12 meses.
mas tinha bens no Brasil e foi declarando, porque muitos profissionais foram orientados, foram orientando-os, né, orientando esses contribuintes a sair. Não, saia, porque senão você vai tributado, vai ter bitributação. Não é bem assim. Primeiro, teria que pensar no impacto. Eu tenho imóvel, mas como que eu declaro que eu saí se eu tenho imóvel, eu tenho renda? Mas eu tenho um documento legal lá, mas eu venho no Brasil. Então, por que declarar saída definitiva? Mantenha os dois, declara lá e declara aqui e faça a compensação tributária, onde que você pode fazer. Igual nos Estados Unidos, você pagou tributo lá, você compensa aqui. Então, para não haver a tributação global. Hoje, o Brasil e os Estados Unidos ainda não têm um acordo completo, tá, Jaqueline? Uhum. Não tem esse acordo completo para a fiscalização tributária. Mas você pode pagar o tributo tanto lá como aqui, desde que você faça a compensação daquilo que foi devido. Ô Sérgio, eu tenho bens aí, quero manter porque eu vou voltar para o país. Não declare saída definitiva, é o conselho. Sérgio, eu fiz a minha comunicação de declaração de saída definitiva. Como que eu faço agora? Então, agora, procurar um profissional contábil na hora da sua declaração de imposto de renda e explicar e tentar reverter para que você continue aí a residente no país e ser menos tributado, tá bom? Ah, excelente. Então, para quem mora no exterior e mantém a residência fiscal aqui, possui os seus bens aqui, então é importante também trazer, a título de informação para essas pessoas, guardar a documentação, né, da declaração dos impostos aqui no Brasil e a declaração no exterior, Isso aí. para que ele tenha como comprovar. Se em algum momento o fisco vier a questionar, essa pessoa tem os comprovantes Isso para aí. E ele você pode poder. compensar também, tá, Jaqueline? Exatamente. É só observação. Geralmente nós temos três tipos de brasileiros no exterior. O imigrante, né, que está ilegal, aquele que tem um green card, né, também ele passa a ser tributado pelo imposto de renda, e o cidadão americano. Então são três tipos hoje que nós temos. O não, o imigrante não legal, que é o que está ilegal no país, ele não declara imposto de renda lá. Raramente um imigrante declara imposto de renda. Pelo menos a característica que eu vi, eu estive presente nos Estados Unidos agora no ano passado, inclusive dei palestra para alguns imigrantes, e a maioria não declaram. Recebe em cash, não recebe em cheque. E isso ele sai do circuito de fiscalização do governo americano. Ele manda o dólar dele ou o dinheiro dele via algumas agências que são clandestinas, ele manda via um amigo. Então ele acaba mandando dinheiro, mas o dinheiro chega no Brasil. Então, esse caso específico, o conselho é não a declaração é como residente. Ele não comunica a saída definitiva, porque ele continua tendo ainda a sua residência fiscal, porque lá nos Estados Unidos ele não tem. Tá bom? Aquele que tem um green card, aquele que tem é cidadão americano, ele declara o imposto de renda lá e ele pode compensar no Brasil quando ele tiver as duas residências fiscais. Sérgio, ele quer ficar só nos Estados Unidos, ele não quer nada no Brasil. Como eu tenho clientes que decidiram não ter nada no Brasil. O que que nós fizemos? Saída definitiva, todos os bens foram vendidos e a partir de agora ele não tem mais nada sendo tributado no Brasil. Zero, ele zerou completamente. Eu tenho um cliente na Irlanda que vendeu tudo, vendeu o carro, fechou as contas bancárias e saiu do país. Logo, ela não tem nenhuma tributação aqui. Então, neste caso específico, já adiantando uma pergunta, para quem vale a pena fazer a A gente declaração acaba saída antecipando. É tão boa a discussão. para quem vale a pena, de fato, declarar a saída definitiva e se tornar um residente no exterior? Para quem desfez de toda a sua movimentação aqui no Brasil, não possui imóveis, não possui investimentos, a pessoa de fato quer morar no exterior e não movimentar nada aqui no Brasil, aí compensa ele se Isso. tornar um residente no exterior. Aquele que é ilegal, vamos dizer, o imigrante ilegal, não coloque saída definitiva, porque você tem bens, provavelmente seus bens estão aí, ou você manda dinheiro e movimenta uma conta bancária. Porque se você declarar a saída, você pode perder a conta bancária.
porque nem todos os bancos possuem a conta para quem é não residente. Alguns têm, mas é muito alto, a taxa é maior. Aquele que é residente nos Estados Unidos ou Portugal ou outro país, que não quer nenhum vínculo com o Brasil, então ele comunica a saída definitiva e declara a sua saída definitiva de imposto de renda. Declaração definitiva é quando ele tinha bens. Então, neste caso, essa minha cliente, ela possuía conta bancária, possuía um carro e, se não me falha a memória, um imóvel. Ela vendeu tudo, então eu tive que declarar o imposto de renda dela porque ela se enquadrava nas regras do imposto de renda. Ok. Mas se ele não tem nenhuma renda no Brasil, nunca possuiu nenhuma obrigatoriedade, só comunicar, tá bom. Excelente. Agora, professor Sérgio, falando de um público específico, nós temos muitos associados que moram no exterior e que são produtores rurais. Aquele que vende o leite, o gado, possui atividade produtiva aqui no país, aqui no Brasil. Só de ser produtor rural, ele possui alguns incentivos do governo e isenção em determinadas faixas. Fala um pouco para a gente sobre os benefícios para o produtor que é residente no Brasil e o que ele deixa de ter de benefício ao se tornar um residente no exterior. Muito boa pergunta, Jaqueline. Eu estive, né, com muitos imigrantes lá, dois deles legais, e alguns têm, além de bens móveis urbanos, eles têm produção rural. Alguns trabalham com o gado de corte, outros com a pecuária leiteira, né? Trabalha com o leite. Inclusive, eu tenho uma pessoa conhecida que é cidadão americano e produz leite no Brasil, tem produção, né? E eu aconselho a esses, mantenham o vínculo no Brasil, mas mantenha, porque os benefícios fiscais do produtor rural no Brasil são excelentes. Vale a pena. Então, você, produtor rural, que tem cidadania americana, que tem lá o Green Card, né? Mantenha, porque o benefício fiscal é muito melhor do que no exterior. Declara o seu imposto de renda nos Estados Unidos, declara o seu imposto de renda no Brasil, informando o imposto que você pagou nos Estados Unidos. Resolvido. E continua tendo os benefícios fiscais do Brasil. Por quê? O produtor rural ele pode abater as despesas, né, aquelas despesas que são dedutíveis para efeito da apuração da receita ali, do lucro, né, bruto que a gente fala, para efeito de imposto de renda. E o benefício é excelente, Jaqueline. Para você ter ideia, 2026 agora as regras do imposto de renda foram atualizadas e o produtor rural parece que ele tem uma isenção até R$ 174 mil, se não me falha a memória. E qualquer produção, venda de gado aí é 50 mil. Qualquer lotezinho de gado aí vendido é R$ 100 mil, né? E o dinheiro entra na conta bancária. Então, mantenha, porque o benefício fiscal é bom. Você pode abater as despesas. Se você for colocar na ponta do lápis, o produtor rural brasileiro ele tem muito mais benefícios do que o produtor rural, no caso dos Estados Unidos, porque é poucos brasileiros que vão para os Estados Unidos trabalhar com produção rural. Mas no Brasil e nossa região, e os clientes que a Crédito Rio Doce tem, uma grande massa, né, produtor rural. Inclusive, estive com um que falou que vai vir para o Brasil, ele não é legal, ele vai estar tendo vínculo aqui com a Crédito Rio Doce porque ele quer trabalhar com produção rural. Então eu falei com ele assim, então não declara a saída definitiva. Deixei claro para ele por causa do benefício fiscal, por causa daquilo que ele vai ter de ganho. Então, se ele tivesse comunicado, quando eu cheguei lá, ele já estava clicando no botãozinho assim, comunicando, falei, calma, eu vou embora no final do ano. Não, então não faça isso. Você é legal? Não, não sou legal. Você tem bens no Brasil? Tenho. Eu comprei um sítio, opa, vai fazer o quê? Eu vou trabalhar com corte. Então, vamos lá. Ô Sérgio, uma pergunta que me veio aqui agora. Se a pessoa fez a declaração de saída definitiva do país, se tornou um não residente, ele consegue fazer essa alteração fiscal a partir deste conhecimento que a gente está trazendo para ele? A pessoa às vezes não sabia desses benefícios como residente aqui no Brasil, né? Então ele se tornou um não residente. A orientação da própria Receita de como fazer essa alteração, ele pode alterar essa situação fiscal dele? Pode alterar. A comunicação, ela é tanto para ir como também para retornar. Eu não posso ficar
Se eu quero voltar para o país, eu não perco o meu vínculo com o país. Sim. Eu só informo que eu estou fora do país. Então, existe uma reversão, existe uma comunicação também de que você já está no país. Na declaração, você informa na hora de declarar que você estava fora do país no ano fiscal 2025. Mas a partir do 2026, você pode estar com o seu ano fiscal no Brasil, movimentando e sendo tributado por essa comunicação fiscal já 2026. Porque se deixar, ô Jaqueline, vamos dizer, 2025 eu fiquei no exterior, 2026 eu fiquei no Brasil. Se eu mantenho 2025 no exterior, quando eu entro em 2026 e mantenho o mesmo status, o meu tributo ele aumenta, ele é outro. A tabela progressiva ela começa em 7,5% e vai até 27,5%. O residente, é essa tabela. O não residente já vai direto para 15%. Então, R$ 500 que ele faturou, 15%. Aqui não. Até 5.800. Então, se esse aqui faturou 4.500, esse aqui faturou 5.000, o residente paga nada e o não residente paga 15% sobre o tributo, com um cálculo de progressividade. Então, o conselho é, voltou para o país, rapidamente comunica a Receita para que a sua tributação seja para o ano já fiscal, para que em 2027 possa fazer a devida declaração mesmo oficial, tá bom? Então, eu acredito que é, um cuidado. Sempre procurar um profissional, tá, Jaqueline? A gente fala, o cidadão chega e às vezes ele não procura um profissional, Sim. e a orientação que nós sempre damos, procure um profissional habilitado, um profissional preferencialmente contador, porque ele sabe das regras fiscais e principalmente das mudanças fiscais que estão vindo por aí. Professor Sérgio, agora falando sobre um assunto específico, participação societária. Para quem tem cotas de participação em empresas, participação societária no Brasil ou no exterior, como que fica o impacto tributário sobre essas pessoas? Primeiro, Jaqueline, aquele que participa de uma sociedade ou tem cotas no Brasil, ele participa de algo ao final do exercício, algo chamado dividendos, ou, né, em alguns lugares, alguns tipos de empresa, ele tem um rendimento, né? Então, se ele é um cooperado, ele vai ter uma renda das sobras. Se ele é um sócio de uma empresa, ele vai ter dividendos, né? Que é a distribuição do lucro. No Brasil, a partir de 2026, a tributação mudou. Então, agora, até R$ 50.000, ele vai ser isento, tanto para o residente como para o não residente. Acima de 50.000, a tributação muda para o residente. O não residente também com alíquota adicional de 10%. E tem outras alíquotas que vai aumentando de acordo com os dividendos. Então, até 600.000 por ano de dividendos é isento para o residente e o não residente. Essa regra ainda está igual. No caso das cotas de participação e rendimentos de fundo imobiliário de ações, o não residente é 15%, porque ele está pagando sobre um tributo, algo que ele teve de renda no Brasil, aluguéis e etc. O residente, ele não vai pagar. Então, para aquele que tem sociedade, até 50.000 é isento, tá? Ok, ótimo. E nós até orientamos, tá, Jaqueline, aqueles que possuem muitos imóveis no Brasil, de constituírem uma pessoa jurídica, por causa da nova lei que vem aí. A reforma tributária, ela está trazendo uma mudança para aqueles que estão no Brasil e possuem mais de 3 imóveis, de 4 imóveis acima. Tem uma tributação diferente. O novo imposto Isso que aí. surgiu, o IBS e IBS. CBS. Então, para aquele que tem mais de 3 imóveis, fatura mais de R$ 240.000 durante o ano desses imóveis, ele passa a ser tributado, ele passa a ser comparado, né, com um locador profissional. E ele é Hum. enquadrado no IBS, logo ele também poderá ter problema no imposto de renda, que ele passa não residente, terá o IBS e o não o imposto de renda. Então, opa, é pior. Se ele tiver residente, ele vai estar como imposto de renda e IBS. Tem uma dedução, tem um cálculo que a reforma tributária está colocando, mas é interessante, porque na pessoa jurídica ele
é tributado uma única vez no IBS e o dividendo sai isento 100% de imposto de renda. Pessoa física que possui investimentos, estou falando especificamente na nossa cooperativa de crédito, investimentos em LCI, LCA, como pessoa física, ele é isento de imposto de renda. É. E agora, uma vez que ele se torna um Não residente residente, não a tributação, residente, a tabela muda. a tabela Então, muda. Então, justamente. Então, hoje, a pessoa que tem uma participação numa empresa, é muito bom ele avaliar. Aí eu aconselho um planejamento tributário. Eu continuo como pessoa física ou sócio. Então, se eu já sou sócio e tenho imóveis, transfere esses imóveis para a sociedade e que essa sociedade possa gerir. Ah, não, eu sou sócio de um outro tipo de segmento. Então, abre uma nova PJ para cuidar desses imóveis. Bem como também investimentos. Então, eu sou sócio até 50 mil isento. Acima de 50 mil terá uma tributação de 10% para ambos os casos. Até o momento, Jaqueline, é o mesmo cálculo, mas não duvide que isso vai mudar. Por quê? O que que a Receita Federal entende, né? Em muitas tabelas, o não residente está levando dinheiro para o exterior. O residente, o dinheiro está ficando aqui. É o governo em si, né? sim. O seu plano de tributação. E nós entendemos também que nos últimos anos a Receita Federal ela quer melhorar o seu perfil de arrecadação. Logo, planejamento tributário para o não residente é o caminho ideal. O residente também, mas o não residente, principalmente, fazer esse planejamento tributário como empresa. Eu sou sócio de empresas, não sou residente, então eu sou isento até 50 mil. Então, faço ou não faço a saída definitiva do Definitivo. país? Depende. 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 Se você Depende. possui imóveis, investimentos, rendas aqui no Brasil, procure alguém especialista na área antes de você tomar essa Eu decisão, recebi porque depois o impacto vai ser muito muito grande. grande, né? Eu recebi muitas ligações de pessoas que estão lá, que eu declaro imposto de renda. Sérgio, faz a minha declaração definitiva de saída do país. Eu falei, por quê? Ah, mas porque eu não vou mais voltar. Eu falei assim, você já tem um green card? Não. Você já é cidadão americano? Não. Você tem bens aqui? Tem. Então, Tem. por qual motivo você vai fazer? A tributação sua vai aumentar. Como ilegal, você já não declara aí. Como no Brasil, você declara porque você fica legal e depois serve de base futura. Vamos dizer que daqui a uns anos ele aplica para uma residência no país que ele está e ele declara fielmente no país. Essas declarações servem de base para ele no país que ele está pedindo a cidadania ou a residência legal. Então, vale a pena manter a declaração. Agora, você tem green card e você tem cidadão americano e tem empresas aqui, mantenha, porque o benefício de isenção ele é muito bom. Nos Estados Unidos, dividendos não é isento. No Brasil é. Então, vale a pena eu manter até os 50 mil meus bens aqui, controlar direitinho com uma PJ, né, uma pessoa jurídica, e a lei permite, planejamento tributário abrindo uma empresa, vale a pena. Então, tem participação em sociedade, não vá tomando decisão assim de saída definitiva sem antes analisar. Essa PJ distribui quanto? Acima de 600 mil por ano? Opa, então eu uso outro planejamento tributário. Essa PJ, ela não tem um rendimento tão grande, mas me dá em torno de 30 mil de dividendos em média por mês. Então, mantém a PJ e pode ter a não residência, não tem problema. Então, muito cuidado em tomar a decisão. Ah, vou chegar lá no site, é muito fácil, só chegar e marcar e sair do país. Não, calma. Não toma essa decisão. E muitos tomaram essa decisão, tendo empresa, inclusive, no Brasil. Então, Sérgio, a partir deste podcast orientativo, muitas pessoas vão começar a analisar: poxa, eu fiz a saída, me tornei um não residente, mas eu tenho investimentos lá no Brasil, eu tenho imóveis de aluguel, e agora, o que que eu faço? A declaração de imposto de renda, ela é uma das obrigações acessórias que você demonstra que você tem ainda um movimento. Então, faça a declaração, procure um profissional contábil, claro, um Uhum. profissional habilitado, faça a sua declaração,
comunica a Receita de que você quer manter o seu vínculo como residente, tem uma fórmula, tá? Tem um Sim, formulário direitinho. Inclusive, eu acredito que nós temos uma cartilha informando nós como temos sair, uma como retornar. orientação, né, de Isso, como fazer essa alteração isso. Eu falo direto lá na nós temos Receita. porque eu também me sinto Cred Rio Doce, tá bom? Cicobi, né? Sou um associado e também participo do programa, né? Que é um programa, para mim, fantástico para o nosso, não somente o nosso cliente cooperado, mas também para toda a população da nossa região, que historicamente tem imigrantes para fora do país. Nosso território, né, leste Sim. de Minas tem bastante. Então, cuidado, não tome decisão equivocada, faça um planejamento antes. Nós temos aí o programa demonstrando como fazer essa orientação. Procure o próprio programa, né? Programa Cooperação Sem Cooperação Fronteiras. Sem Fronteiras para poder você ficar a parte do que realmente eu posso decidir, tem um acompanhamento, né? Vale a pena tomar uma decisão técnica e não uma decisão emocional. Ai, vão me tributar e desespera e vai lá e cancela e gente, aí eu vi E vai muitos assim. descobrir isso só daqui a Aí pouquinho, né? depois vem a consequência tributária. E Você vê sim, uma decisão administrativa, eu vou decidir para sair. Aí vem a decisão tributária depois, que é aí já tributação acima da tabela de quem seria residente e quem estaria com as residências. Não é proibido você ter as duas residências, desde que você comunique à Receita Federal, então, desde que você faça a declaração correta, a forma correta. Tem uma forma correta. Senão, eu teria que abrir mão do que eu tenho aqui? Não, não é abrir mão. Mantenha as duas para aqueles casos que tem que manter. Aqueles casos que não tem nada, pode tirar. Qualquer tributação futura vai ser salgada, mas pelo menos você está preparado para aquilo que é seu. Pode ocorrer? Pode. Pode ter uma herança que alguém vá colocar você como um residente, aí tem uma outra forma de trabalhar, apesar de não ser tributado, mas tem uma outra forma de trabalhar. Mas a maioria dos casos, o residente tem melhores benefícios fiscais do que o não residente, tá bom? Então, em resumo, comunicação até o mês de fevereiro, declaração de saída definitiva do país até o prazo do ano seguinte e atenção redobrada aos impactos sobre renda e patrimônio aqui no Brasil. E se você tem empresa, investimentos relevantes ou estruturas internacionais, procure uma orientação especializada, contábil, tributária, fiscal, antes de formalizar a sua saída. É isso aí. O cuidado, Jaqueline, é realmente ter uma análise técnica, né? A pessoa vai querer fazer algo sem ter uma análise técnica. Então, o conselho, né, nesse momento, não faça porque alguém disse para você fazer. Sim. Não faça porque o seu vizinho fez. Não faça porque alguém da sua família fez e desesperadamente te ligou dizendo que você tem que fazer. Primeiro, procure saber todos os fatores, né, que terão impacto. Nós temos várias variáveis que impactam, desde renda, desde patrimônio, até atividades rurais que a pessoa tem. Então, atividade rural, não, atividade rural não vai me afetar em nada. Vai sim. Eu tenho um arrendamento, o imóvel não é meu, mas o arrendamento é um valor que você está pagando. E quem recebe declara, e quem está pagando também vai ter que prestar conta. Então, muito cuidado. Então, tome essa decisão, saída definitiva do país, a comunicação, e também a declaração não faça sem uma orientação técnica, tá bom? Temos condições de atender, tem condições de orientar, nós estamos aí para isso, estamos participando do programa, né, Cooperação Sem Fronteiras. Não percam essa oportunidade de ter, né, essas orientações antes de tomar qualquer decisão. Então, é o conselho que eu dou, né? Faça dentro de uma análise técnica antes, e aquele que é um investidor mais profissional, que tem participação em empresa, um planejamento tributário. Já caminhando aqui para o nosso término aqui do episódio, sair do Brasil e agora. Então, nós trouxemos aqui várias informações para o brasileiro que se encontra lá no exterior. Então, em resumo, comunicação
é feita até o mês de fevereiro, declaração de saída definitiva até o prazo do ano seguinte, Isso. e atenção redobrada aos impactos sobre renda e patrimônio no Brasil. Então, se você tem empresa, investimentos relevantes ou estruturas internacionais, procure uma orientação especializada, contábil, tributária, fiscal, antes de formalizar Isso aí. a saída. Isso aí. Eu falo muito hoje, nós estamos na onda dos investidores, CDBs, né, RDBs, acho que é RDB, RDCs, RDC, né, que até o Sicoob tem. Nós temos o capital social, né? Então, se você tem capital social, se você tem RDC no Sicoob Crédito Rio Doce, se você tem aplicações de renda fixa, se você tem aluguel, é produtor rural, opa, cuidado. Se você declarou que você saiu definitivamente do Brasil, a tributação será maior. o professor Sérgio, muito obrigado pelos esclarecimentos. Eu tenho certeza, né, que hoje aqui várias dúvidas de muitos brasileiros foram sanadas através deste episódio, deste podcast. Então, nosso objetivo aqui dentro do programa Cooperação Sem Fronteiras é trazer informação, conhecimento, orientação técnica para que os brasileiros lá no exterior possam tomar boas decisões em relação aos investimentos deles aqui no Claro, Brasil. claro. Então, agradeço mais uma vez Estamos a à sua disposição, tá presença bom? aqui Pode ficar à conosco. vontade, nos convidar para outros tipos de assuntos que envolvem, né, a parte tributária e contábil, principalmente para esse imigrante. Eu atendo imigrantes há muitos anos e realmente precisa de um trabalho. Eu sempre falo que o trabalho, ô Jaqueline, o online, ele ajuda, mas nós estamos lidando com pessoas de todos os tipos de classe. Mas a classe que nós temos mais nos Estados Unidos são aqueles braçais. Então Uhum. precisamos ter um diálogo direto com o vaqueiro, que saiu do Brasil vaqueiro, o carpinteiro, o pedreiro, porque são pessoas que estão buscando o sonho americano, têm a Sim. renda e mandam, e às vezes ele fica vendido quando vai falar de tributo. Eu até gosto muito de frisar que esse diálogo tete a tete, frente a frente com esse imigrante, principalmente que tem vínculos com as nossas instituições financeiras, e aí falo principalmente do Cred Rio Doce, do Sicoob Cred Rio Doce, que estão lá, que continuam tendo vínculo, para ter esses programas desse tipo, porque o impacto ele vai ser muito maior e a abrangência, né, desse tete a tete, dessa conversa, desse diálogo, é que muitos deixarão de pagar impostos indevidos que não deveriam pagar e acabam pagando. O programa Cooperação Sem Fronteiras é um programa de apoio a você, brasileiro que mora no exterior. Então, se você quer fazer um planejamento para o seu retorno, através do nosso programa, nós oferecemos consultorias gratuitas para você se preparar, levando orientação técnica com especialistas, com pessoas preparadas de mercado, para que você possa tomar boas decisões aqui no Brasil e planejar o seu retorno de maneira eh, organizada, para que você, ao chegar aqui no país, possa fazer excelentes investimentos, a partir de todo o seu trabalho, do seu esforço aí no exterior. Muito obrigada, professor Sérgio, pelos esclarecimentos e até o nosso próximo episódio Sair do Brasil. E agora?